deve ter dito assim, bom, eu já vi de tudo nessa vida. Será? Quando a gente pensa que já viu de tudo que aconteceu nesse planeta, a gente agora é surpreendido com essa situação. Prestem atenção nesse caso. Um motorista de uma carreta de 35 anos, ele foi preso ontem suspeito, sabe de quê? De furtar trilhos, os trilhos rodoviários, aqueles trilhos ferroviários na zona rural, lá de Porto Real do Colégio. Acreditem, é isso que eu estou falando, não é brincadeira não, é verdade. Você já pensou o que é o cara roubar o trilho do trem? Mas é verdade. Eu vou trazer ao vivo a Mônica Hermílio agora, para a Mônica explicar para a gente como é que a polícia chegou até esse rouba-trilho, né? Como é que, rapaz, o que ele fazia com esses trilhos? Isso, alguém estava recepcionando isso para ganhar dinheiro. O cara roubar o trilho do trem. Pelo amor de Deus, Mônica, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Só tem uma coisa para dizer, é muita astúcia, não é? A pessoa furtar trilhos de trem, mas se faz isso é porque é uma prática lucrativa. Apesar de ser bem criminosa, é uma prática lucrativa, por isso que existe. Se existe quem furta, é porque existe a pessoa que vai fazer a receptação desse produto. Para explicar sobre essa prisão, como é que ele agia e quanto custava, né? Quanto renderia para ele, para quem está vendendo, para quem está furtando esses trilhos de trem, quem vai explicar para a gente é o delegado Sidney Tenório, que já está aqui ao nosso lado. Delegado, é uma prática criminosa, porém bastante lucrativa, né? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. A investigação ela começou ontem ainda, né, com os nossos policiais do NIESP, que é o Núcleo de Investigação Especial aqui da Delegacia Geral, que circula muito naquela região ali do Litoral Sul, Penedo, e fomos para nenhuma investigação em Porto Real do Colégio, fomos acionados de que havia uma carreta que estava parada desde a madrugada do dia anterior, no caso de terça para quarta, numa região bem inóspita, ali que margeava a rodovia BR-101. Quando nossos policiais chegaram no local, né, nós, como sabíamos que havia vários homens, né, a informação é que cerca de 10 homens estavam naquela localidade, nós levantamos um drone, que é um equipamento de investigação que a gente usa bastante nessas capturas do NIESP, e percebemos essa movimentação, Mônica, vários trilhos sendo retirados, colocados em cima dessa carreta, de forma furtiva, que chamou a atenção e que assim, poxa, por que de madrugada, por que à noite um serviço como esse que é tão trabalhoso? E aí, quando nós nos aproximamos, né, durante o dia, já com o apoio dos policiais civis da cidade de Porto Real do Colégio, eles se evadiram, né, o motorista, inclusive, da carreta também fugiu, deixando naquele local vários trilhos retirados no chão, alguns já amontoados, outros para colocar na carreta, e fomos para a PRF. Né? Na PRF foi quando nós fomos surpreendidos com a chegada do motorista para dizer que havia sido sequestrado, só que nós já tínhamos imagens que mostravam que ele estava participando da retirada. Então, assim, terminou que ele recebeu voz de prisão, confessou que havia sido contratado na cidade de Recife para vir buscar essa carga aqui de trilhos na cidade de Porto Real do Colégio, né, onde contou com a ajuda desses outros aproximadamente 10 homens, e que aí hoje pela manhã já, né, inclusive uma novidade já na investigação, nós fizemos contato com a empresa Transnordestina, que é um consórcio, que informou que aqueles trilhos ali são do DENIT, né, e que esse material seria levado não de volta para Recife, mas sim para o estado de São Paulo, onde ele deveria ser vendido para alguma siderurgia, né, assim, alguém que fazia esse intercâmbio assim. E nos surpreendeu, Mônica, como você falou. A Transnordestina disse que cada quilômetro de trilho desse custa cerca de 1.200.000, né, e que ela tem que indenizar o DENIT quando é roubado de cerca de 5 milhões. Então, assim, e eles já tinham tirado 4 quilômetros de trilho. Então, assim, um prejuízo milionário para a empresa que, graças a Deus, nós conseguimos evitar. E além desse prejuízo para a empresa, também houve prejuízo para a circulação de trens? A Transnordestina, ainda segundo a empresa, está sendo montado ainda, né? Todo o DENIT está, assim, o Brasil ainda, a gente sabe que é um país que mexe muito com a questão de rodovias, né? Mas claro que para a evolução de país é preciso que a gente também invista muito em ferrovias, é o que vai sendo feito pelo DENIT, e aquela ferrovia levaria inclusive ligação a portos e daqui da região, né, alguns setores agrícolas, mas assim, não era usada ainda, estava sendo montada e esses criminosos estavam querendo causar esse prejuízo, que como eu falei, né, beirava assim, ter 15 a 20 milhões para a empresa, e que a gente conseguiu evitar, graças a Deus. O delegado, ele conseguiu apontar quem tinha aliciado ele, quem tinha contratado esse serviço, e apontar também um destino final
Nomes, empresas e todos os envolvidos? Ainda na prisão em flagrante não, Mônica, mas esse caso vai ficar com a delegacia de Porto Real do Colégio, salvo se nós formos nomeados em caráter especial, já que nossa equipe do Niesp, que é o núcleo de investigação aqui da Delegacia Geral, conseguiu fazer o flagrante, mas tudo indica que o caso fique realmente com a delegacia local. Não é mais cedo, a gente ficou naquela dúvida por conta da questão do DENIT, né, que é um órgão federal, mas tudo indica que como aquela questão é do consórcio transnordestino, que é um consórcio de empresas privadas, é possível que o caso fique mesmo com a Polícia Civil. O que é que acontece com ele a partir de agora? Permanece preso? Ele vai ser levado para a audiência de custódia, ele foi autuado por furto qualificado. Não é assim, ele não revelou, a gente também quer saber, Mônica, na investigação, primeiro quem já que ele não era daqui, provavelmente pessoas foram contratadas naquela região. Quem eram esses homens, se ele não sabia quem eram esses homens, quem foi a pessoa com que ele falou aqui para contratar esses homens, a pessoa que o contratou em Recife, porque assim, é possivelmente que a pessoa de Recife é que tenha feito a ponte com a pessoa de São Paulo. Eu sei que realmente é uma coisa que é inusitada, nunca tinha acontecido assim pela Polícia Civil aqui no estado de Alagoas, mas numa pesquisa que eu fiz mais cedo, e inclusive ontem à noite mais cedo, com relação a ocorre em alguns estados do Nordeste, principalmente justamente nessas áreas que ainda são menos circulação de pessoas e trilhos que ainda estão sendo montados. É claro que se fosse, por exemplo, na ferrovia aqui dentro de Maceió, a gente perceberia porque o trabalho, o transporte seria prejudicado. Mas nesse caso não, mas assim, o prejuízo seria bastante considerável. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Sidney Tenório, portanto está aí. Cerca de 4 quilômetros já tinham sido furtados, R$1 milhão, mais ou menos, seria o lucro, né, para quem estava fazendo esse furto, mas o prejuízo para a empresa por cada quilômetro é de cerca de 5 milhões. Ou seja, só aí, né, Wilson, já foram R$20 milhões, mas agora ele vai ser preso, ou melhor, foi preso, e provavelmente, durante as investigações, vai conseguir fazer com que a polícia chegue a quem fez todo o aliciamento e quem seria o receptador. Voltamos com você. Muito bem, Mônica, eu vou dizer, cada vez mais eu vou aprendendo, vendo a que ponto chega a criatividade e a astúcia da bandidagem, né? Mônica, deixa eu trazer agora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o delegado, doutor Sidney Tenório, que a gente recebeu informações, só para ele confirmar ou não, de que ele vinha de Recife com uma carga, né, do delegado, doutor Sidney Tenório. Primeiro, parabéns pelo trabalho brilhante, sempre tirando de circulação essas figurinhas nocivas da sociedade aí, com dinheiro de nossos impostos aí que iriam para o bolso da criminalidade. Doutor Sidney, ele vinha com a carga de argamassa de Recife, é isso mesmo, e aqui então, e depois ele fez uma ligação para a própria Polícia Rodoviária Federal, simulando que tinha sido sequestrado, e foi a partir daí então que acendeu a luzinha amarela. Como é que funcionou isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Ele vinha com a carga de argamassa para cá, mas para fazer o transporte normal, trazer esse material para cá, para Alagoas, quando houve justamente desapareceu do radar da própria, fez a entrega, né? Mas é claro que aqui ele já tinha sido contratado anteriormente para fazer essa segunda perna da viagem dele para a cidade de São Paulo. O que a gente acredita é que tenha tido um contato já prévio em Recife, ele viria para cá, deixaria essa carga. O que fez com que ele procurasse a PRF, isso foi justamente quando houve a abordagem da Polícia Civil, ele foi, né, ele fugiu, eles se evadiram pela mata, inclusive nas imagens mostra quando eles começam a caminhar, se distanciando do caminhão e dos trilhos. E aí, para tentar simular, ele disse que havia sido sequestrado e que o caminhão tinha sido deixado lá. Mas, na verdade, era uma forma que ele tinha meio que se ocultar, né? Tipo assim, conseguir tirar o caminhão do lá. Ele ia dizer que foi sequestrado, a gente provavelmente, a PRF levaria para a delegacia, faria um BO e o liberava. E a carga ficaria lá de trilhos para ser recolocada. Mas, na verdade, ele participava de todo o esquema.